tarde a todos, todas e todes. Paulo Freire, 100 anos. Transformação social e cultura digital. Meu nome, Silvia Helena Souza da Silva Batista. Sou uma mulher branca de 57 anos, olhos verdes, cabelos grisalhos, longos. Estou com uma blusa rosa. E estou aqui, em minha casa, onde recebo todos vocês neste momento. Atrás de mim, uma parede com fotos da minha filha, Clara, dos meus netos, Tomás e Alice, e uma orquídea, também rosa, florescemos sempre. É um imenso prazer celebrar o centenário de professor Paulo Freire, em parceria com professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras da América Latina, Europa e Brasil, de modo a dar vida ao pensamento emancipador de Paulo Freire, especialmente nesse evento, com enfoque para o contexto da cultura digital na educação contemporânea, promovendo momentos de esperança e amorosidade acadêmicas. Seguindo as nossas diretrizes institucionais de acessibilidade, faço audiodescrição da tela, onde temos, da esquerda para a direita, os logos da nossa Universidade Federal de São Paulo, do Grupo de Pesquisa Forma, da Universidade Aberta do Brasil, UAB, e do nosso evento, Paulo Freire 100 anos. Contamos com o apoio de intérprete de Libras. Nesta tarde, Vivian e Vinícius serão nossos companheiros e companheira. Agradecemos o trabalho especial de cada uma tradutora, e um abraço e uma gratidão a Cássio do Nascimento e a professora Cícera Malheiros, que fizeram possível tornar este evento mais acessível. O evento é totalmente online e transmitido pelo canal do YouTube da Universidade Aberta do Brasil, Unifesp. Foi organizado por uma comissão composta pelos professores e professoras pesquisadoras Cláudia Haddad, Luciano Gamês, Lucila Pesce, Rosângela de Oliveira, Valéria Spertucci, por mim. De forma muito especial, gratidão, Cláudia e Luciano, pela inspiração primeira deste evento. Durante a organização do evento, iniciada em 2020, reunimos um acervo muito importante sobre o professor Paulo Freire, composto por vídeos, depoimentos de educadores freirianos, livro com 13 capítulos, cursos de extensão gratuitos online para a formação de professores e professoras com temáticas freirianas. Recebemos, durante todo esse período de preparação e de realização do nosso evento, o apoio da nossa universidade. E não deixaríamos de agradecer ao reitor, professor Nelson Sais, vice-reitora, professora Rayane Assunção, ao nosso pró-reitor de Assuntos Estudantis, professor Anderson Rosa, e professora Luciana Alves, pró-reitora adjunta, a nossa pró-reitora de Extensão e Cultura, professora Thaisa Stamp Teixeira, e professora Fabiana Schulumer, nossa pró-reitora adjunta, a pró-reitora de Graduação, doutora Lígia Azales, e ao pró-reitor adjunto, professor Maurício Lourenção Garcia, a pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa, professora doutora Lia Rita Azevedo Bittencourt, e ao nosso pró-reitor adjunto, Ricardo Bertola, a nossa pró-reitora de Planejamento, Juliana Céspit, e ao pró-reitor Daniel Carvalho, a nossa pró-reitora de Administração, senhora Tânia Mara Francisco, e igual pró-reitora adjunta, Georgia Mansur, a nossa pró-reitora de Gestão com Pessoas, senhora Elaine Damasceno, e a pró-reitora adjunta, Adriana Aparecida Franco. Nominar é importante, nominar faz história, e também gostaríamos de nominar o nosso agradecimento ao diretor do Departamento de Comunicação Institucional, professor Walter Lima, e a nossa diretora, Lidiane, superintendente da Tecnologia da Informação.
Agradecimentos mais do que especiais à equipe da Universidade Aberta do Brasil e do NAUSUS, Universidade do SUS, que se empenha para o desenvolvimento de produtos e ações deste evento, nominando Ágata, Laura, Daniel, Rafael e João, a nossa mais amorosa gratidão. Agradecemos também aos inscritos neste evento que estão nos assistindo, que desde segunda estão nesta troca freiriana de saberes, de experiências, de sonhos e de projetos. E é para falar desses sonhos e projetos, em tempos que são dolorosos como os que vivemos hoje no Brasil, com mais de 596 mil brasileiros e brasileiras mortas e mortos em decorrência da pandemia Covid-19, este número não é natural. Este número tem que nos colocar em luta, em resistência, em existência esperançada, como nos ensinou o professor Paulo Freire. E é também como uma expressão da nossa solidariedade às famílias, aos amigos, a todos aqueles que hoje sofrem a dor, que hoje vivem o luto, que estamos aqui, existindo, persistindo e insistindo. E nessa mesa redonda, Paulo Freire na contemporaneidade, desafios e possibilidades. Quantos ensinamentos poderemos trocar, poderemos juntos esperançar, para construirmos os inéditos viáveis que os tempos contemporâneos nos demandam e nos exigem. Nesta nossa reflexão, contaremos com 3 colegas acadêmicos, professoras e professor, que, dispondo da sua energia, dos seus saberes, das suas experiências, dos seus projetos, dos seus sonhos, nos orientarão, nos guiarão pelas próximas 2 horas nesta conversa. E o primeiro colega, primeiro professor que chamamos para a nossa mesa é o professor Miguel González, da Universidade de Manizales, da Colômbia. Professor, tê-lo aqui é uma alegria. Estar com um parceiro da América Latina em tempos que não têm sido fáceis para o sul do mundo é sempre um privilégio. Seja bem-vindo, que possamos aprender com o senhor. Obrigado, Silvia. Obrigado por la invitación, por poder participar de esta secuencia de Cenano de Freire. Vou tratar de falar em português, se eu tenho problemas, voltarei no espanhol. Vou fazer meu autodescrição como Vivian. Eu tenho uma blusa rosa, uma gorra color café, tenho barba prata e um pouquinho negra e uns olhos café, perto de pretos ou negros. Vou conversar sobre Paulo Freire na contemporaneidade, na atualidade, desafios e possibilidades no século XXI. Freire fala sobre escolas em condicionamento, a pedagogia da pergunta, o que devemos perguntar na educação no século XXI, de acordo a Freire. Quais são seus desafios fronteira na educação do século XXI? Freire explica que cada educador é um método. Em pedagogia da esperança, nos dona. A esperança sem condição de vencimento, o inédito viável e a utopia. O que eu tinha era curiosidade e compromisso político com o povo, com os oprimidos. Estas são expressões de Freire. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Como você pode olhar ou escutar, é incrível. Este parece ser o discurso das comunidades avançadas de hoje.
das pessoas de Freire. Freire hoje, desde o livro Pedagogia da Esperança, coincidiria que temos que continuar apostando nas seguintes utopias descolonizadoras. Eu estou pensando nas epistemologias descolonizadoras, na via de Boaventura, na via de Crawford, e na via que Freire nos ensinou de outras maneiras. Uma descolonização epistêmica. Há conhecimento de uma ordem diferente, nenhuma superior à outra. Perguntas: quem valida o conhecimento? Quais são os desafios de uma pedagogia da esperança para validar outras formas de conhecimento? O primeiro ponto é descolonização epistêmica. A segunda opção, depois de ler a pedagogia da esperança, descolonização científica. As ciências estão a serviço do homem, não das empresas, não das usinas. Isso seria confirmado, seguro, por Freire. Que ciência é a ciência que bendice ao melhor comprador? Que tipo de ciência é isso? Se não falamos de descolonização epistêmica, descolonização científica, também falamos de descolonização ética. Porque temos uma ética colonialista que defende princípios diferentes daqueles dos povos locais. Que tipo de ética nós precisamos organizar nestes momentos? Porque as éticas tradicionais que nós estamos conservando não resolvem os principais problemas da humanidade. A corrupção, a desigualdade, a indiferença, todas essas questões continuam com a ética tradicional, com a ética de aqueles povos poderosos que definiram e decidiram que era a ética para o resto da humanidade. Nós podemos também falar de descolonização jurídica. Existem diferentes maneiras de entender a justiça fora das punições, prisões e sentenças eternas das pessoas. O que seria uma ordem jurídica digna do povo oprimido? Descolonização econômica. A descolonização não só econômica, é jurídica, ética, científica, epistêmica, religiosa, militar, histórica, estética, formativa, educacional, linguística, democrática. Isto é, nós temos muitos tipos de descolonização para pensar a partir das apostas do pensador de nosso Paulo Freire. Uma descolonização econômica. O que acontece com outras economias comunitárias que os mercados atuais suprimem? Economia dos oprimidos? Como seria uma economia da esperança? Descolonização religiosa. Por que as meta-histórias religiosas de outros lugares foram impostas? O que aconteceu aos mitos, aos deuses locais? Descolonização militar. O mundo continua a ser militarmente subjugado pelos ex-colonizadores. Levar negros, mulheres e grupos excluídos às forças militares para liderar algum processo apenas é para maquiagem. São as migalhas do multiculturalismo. Podemos pensar além das guerras do pensamento militar dos colonizadores? São perguntas que estamos fazendo para, entre todos, tratar de encontrar algumas alternativas.
Também pensamos na descolonização da história. A história que conhecemos é narrada por povos que se consideram superiores para apagar os povos oprimidos, os povos pobres. Como passar da história global para memórias locais? Ou como reescrever a história a partir de uma pedagogia da esperança? A decolonização estética. ¿De que forma vamos passar de cânones estéticos centralizados para ideias estéticas de povos nativos? Criatividade e estética andam de mãos dadas. Que passa com as formas estéticas de outras comunidades? Ou incluso nós podemos falar da descolonização formativa. Que outros estilos formativos podemos recuperar da memória dos povos? Porque nós falamos da formação é uma linha muito similar de outros povos, ou incluso descolonização educacional. A educação atual libera ou leva a defender os valores dos poderes da época? O que é educar em Paulo Freire? A resposta, uma das respostas que ele otorga, é ir ao diálogo problematizado, que é mudança, reformulação daqueles conceitos não libertadores. Ou descolonização linguística. Cada país da América Latina, da África, da Ásia, até da Europa, tem vários idiomas ou línguas locais. Somos mais do que espanhol, português, inglês, francês. Quando vamos a começar a ensinar línguas locais nas universidades públicas de América Latina para não deixá-las morrer? As línguas mortas, nós falamos de línguas mortas. O que devemos fazer na educação na América Latina é uma pedagogia da esperança para resgatar todas as línguas dos povos locais. Como já falei, os idiomas como espanhol, português e inglês, francês, são importantes, mas nós temos muitas outras línguas que precisamos resgatar. Descolonizar a democracia. Descolonizar a democracia. A democracia, como agora aparece, é uma sorte de ditadura da democracia. A democracia ocidentalizada que se defende com exércitos e guerras não faz sentido. Que outras democracias podemos gestar em sinais de esperança, de utopia? Há algo além da democracia e além das restrições? Porque quando nós falamos de democracia, algumas vezes é muito perto das ditaduras das democracias. Aqueles povos que não optam por ser democráticos vão ter problemas com as nações que dizem defender os princípios democráticos. Há algo diferente à democracia, a opções políticas democráticas, que também falam de liberdade, igualdade, fraternidade. Também descolonizar a inclusão, integração e diversidade. A maioria dos povos da América Latina, a maioria das universidades da América Latina falam de inclusão, integração e diversidade com as expressões que os europeus ou os povos importantes ou as enciclopédias importantes decidiram. As novas fórmulas de apartheid ou neo-apartheid é o multiculturalismo liberal. Seu fala é simples. Mudo as coisas para mudar nada. As ideias de inclusão, integração e diversidade
nos vieran dos colonizadores. Embora sejam interessantes, ainda são migalhas de multiculturalismo. Que outras formas conhecemos de pensar sobre inclusão, integração e diversidade? Talvez estejamos cheios de palavras vazias criadas por impérios de linguagem que pouco dizem. Por isso, somos convidados a pensar, a criar as nossas próprias expressões para nomear o que precisamos nomear. Incluso descolonizar a ideia de ignorância. Visto Paulo Freire tem muitos exemplos. Vou permitir perguntar quantos tipos de ignorância nós conhecemos. Que ignorâncias colocam em risco o futuro humano? Podemos aceitar nossa ignorância? Com sua permissão, vou ler um trecho sobre conhecimento e ignorância do livro Pedagogia da Esperança de Freire. No livro da Pedagogia da Esperança de Freire, ele fala que tem umas encontros com povos de diferentes partes. Vou começar a ler. Os anos distantes de minhas experiências no SESI, de meu aprendizado intenso com pescadores, com camponeses e trabalhadores urbanos, nos morros e nos corregos do Recife, me haviam vacinado contra a arrogância elitista. Minha experiência vinha me ensinando que o educando precisa de se assumir como tal. Mas assumir-se como educando significa reconhecer-se como sujeito que é capaz de conhecer e que quer conhecer em relação com outro sujeito. Igualmente capaz de conhecer o educador e, entre os dois, possibilitando a tarefa de ambos, o objeto de conhecimento. E ele começa a relatar uma história de um encontro com camponês. Muito bem, disse Freire, em resposta à intervenção do camponês. Aceito que eu sei e vocês não sabem. De qualquer forma, gostaria de lhes propor um jogo que, para funcionar bem, exige de nós absoluta lealdade. Vou dividir o quadro negro em 2 pedaços, em que irei registrando do meu lado e do lado de você os gols que faremos, eu em vocês, vocês em mim. O jogo consiste em cada um perguntar algo ao outro. Se a perguntado não sabe responder, é gol do perguntador. Começarei o jogo fazendo uma primeira pergunta a vocês. Disse Freire, a essa altura, precisamente porque assumira o momento do grupo, o clima era mais vivo do que quando começáramos antes do silêncio. Primeira pergunta, fala Freire. Que significa maiêutica socrática? Gargalhada geral e eu registrei o meu primeiro gol. Agora cabe a vocês fazer a pergunta a mim, disse. Houve uns cochichos e um deles lançou a questão. Que é a curva de nível? Não soube responder. Registrei 1 a 1. Qual a importância de Hegel no pensamento de Marx? 2 a 1. Para que serve a calagem do solo? 2 a 2. Que é um verbo intransitivo? 3 a 2. Que relação há entre curva de nível e aerosol? 3 a 3. Que significa epistemologia?
4-3. O que é a educação verde? 4-4. Assim sucessivamente até chegarmos a 10-10. Ao me despedir deles, lhes fiz uma sugestão. Pensem no que houve esta tarde aqui. Vocês começaram discutindo muito bem comigo. Em certo momento ficaram silenciosos e disseram que só eu poderia falar porque só eu sabia e vocês não. Fizemos um jogo sobre saberes e empatamos 10-10. Eu sabia 10 coisas que vocês não sabiam e vocês sabiam 10 coisas que eu não sabia. Pensem sobre isto. De volta para casa, recordava a primeira experiência que tivera muito tempo atrás na zona da mata de Pernambuco, tal qual é que acabava de viver. Com isto, eu estou finalizando para mostrar que nós devemos também fazer uma descolonização de nossa ignorância, de nossos saberes. Nós temos muitas condições, nós temos muitos espaços que esquecemos os conhecimentos de outros. Freire fala em todo momento disso. Fala da pedagogia da esperança, fala do inédito viável e fala da utopia, a necessidade de utopia. E nesta condição, fazendo contraste com as experiências de Freire, neste momento, a atualidade de Freire tem que ver com tudo isto que eu falei. A necessidade de descolonização epistêmica, a necessidade de descolonização científica, a necessidade que temos de descolonização ética, descolonização jurídica, descolonização econômica, descolonização religiosa, descolonização militar, descolonização da história, descolonização estética, descolonização formativa, descolonização educacional, descolonização linguística, incluso descolonizar a democracia, o conceito que nós estamos defendendo da democracia, também descolonizar a inclusão, a integração, a diversidade. Como podem ver, também estamos em tempo de compreender todos os ensinos de Freire em torno a descolonizar a ideia da ignorância. Era isso que eu desejava falar. Muito obrigado. Professor Miguel, que fala, assim, que emoção, né? E ao lhe ouvir, lembro de um poeta brasileiro, não sei se o senhor já conhece, o professor Miguel está conosco aqui no Brasil, entre Brasília, Rio de Janeiro. Ele se chama Manuel de Barros. E é de lá de perto de Brasília, né? Do centro-oeste brasileiro. E um dos livros mais elucidadores de Manuel de Barros se chama Livro das Ignorâncias. Ele é belíssimo, professor. Vou procurar para lhe mandar, se o senhor ainda não conhece. E Manuel de Barros... Eu não conheço, agradeceria muito. Então já fica aqui minha oferta, não é? Aqueles saberes que o senhor disse que nós vamos trocar. E Manuel de Barros diz isto, não é? Que é preciso calar um pouco as vozes tão sabidas, tão cheias de conhecimento, para que outras vozes possam ser ouvidas, inclusive a nossa. E ele diz que ele dedica, ou ele tem como utopia, fazer uma aula
cheia de palavras. Mas ele conta palavras larvas, né? Então, palavras que andem, palavras que abracem. E ele diz, e não fazer uma aula de palavras tanque, que são as palavras que colocam o limite, que impedem o andar. Então, muito obrigada por uma aula que nos abraçou, né? Neste desafio histórico que nos coloca da descolonização. E nós, né, povos que temos uma história de colonização, na nossa identidade como nação, construir essa voz própria, essa epistemologia própria, e que é própria e, ao mesmo tempo, né, professor, como nos chama a atenção, ela faz par, ela conversa com outros povos que também estão ou estiveram colonizados. Muito obrigada, não é? Obrigado. Pela ignorância, eu até escrevi aqui, que ilumina. Muito obrigada, professor. Obrigado a você. E vamos continuar, não é? Podendo pensar junto sobre possibilidades e limites e desafios da perspectiva do professor Paulo Freire na contemporaneidade, esta contemporaneidade que o professor Miguel nos coloca, tão marcada, né, muitas vezes pela inversão das palavras, pela naturalização dos fatos, pelo nublar, não é, das nossas vivências, das nossas experiências. Vamos continuar desvelando, conhecendo, trocando, não é? Com a professora Margarete Rosito. Professora Margarete Rosito, uma pesquisadora nacional que marca a nossa formação, a formação de vários professores e professoras que lhes são contemporâneos e os que vieram um pouco depois, porque a professora Margarete sempre, e aí eu trago o meu testemunho, né, desde os anos 90, sempre aliou amorosidade, delicadeza, cuidado, um jeito sulista de chegar no Sudeste Puquiano, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com uma busca de um rigor. Mas não era um rigor para aprisionar, era um rigor para dar voz. Há várias histórias e narrativas. É com a professora Margarete que pude aprender lições preciosas e valiosas sobre o professor Paulo e sobre a interdisciplinaridade. Então, tê-la aqui, professora Margarete, é uma emoção. É voltar nos anos 90 e dizer que bom que estamos resistindo, persistindo. Estamos aqui, mais velhas do tempo cronológico, mas com certeza com um sentido de Cairóis muito mais presente. Seja bem-vinda, nossa gratidão pela tua presença. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Vou começando a me apresentar, né? Sou Margarete Rosito, sou branca, meu cabelo pelos ombros, visto uma camisa azul marinho, e atrás de mim há uma estante com livros e ao fundo uma porta branca. É o lugar onde eu fico aqui para trabalhar, né, quando estou em casa, né, e agora quase todos os dias, porque diante da pandemia estamos com ensino remoto. Eu começo agradecendo a Silvia, que eu estava com muita saudade de ouvi-la, e como sulista muito
querendo rigor, né, me encantava essa forma que a Silvia fala, essa poética do Pará, né, essa poética do norte. Então, eu ficava invejando e ficava assim, quando será que eu vou poder falar assim bonito, como ela fala e com tanta consistência, né? E é um momento de muita emoção mesmo, né? Porque é o voltar à década de 90, a uma, como dizíamos antes de começar, né? Uma experiência única, né? E que nos cabe agora reviver e trocar, né? Os saberes que aprendemos nessa época. E o que eu trago hoje para conversar, né, com as pessoas que aqui estão, né, boa tarde, assistindo, eu chamo de testemunho de memória, as formas estéticas de minha relação com Paulo Freire, implicadas na minha prática de ensino e pesquisa. Um pouco do que eu vou ler aqui, eu vou ler porque para eu não extrapolar o tempo, né? Já está no vídeo que ficou circulando aí durante na nossa espera por esse dia, por este momento. Então, eu vou partir, né, da sugestão aqui que eu tive, da professora Lucila, que também é uma amiga puquiana, né, e que da PUC veio para a vida também. De trabalhar com o momento charneira de uma autora suíça, né, Jossot, que faz parte do meu trabalho também. Charneira é uma palavra que não é usada muito no Brasil, mas em Portugal o sentido é de uma dobradiça, né? Aquele movimento que abre ou fecha, e é um movimento que muda a nossa maneira de ver o mundo, né? A nossa maneira de ver as pessoas, a nossa maneira de nos ver também neste mundo. E que o trabalho também, que ela é fundamental, trabalho com narrativa autobiográfica, que eu também trabalho, e lembrando que o Paulo Freire foi o grande inaugurador de trabalhar com a narrativa autobiográfica, com este grupo de Genebra, onde temos como os clássicos, né, a Marie-Christine Jossot, Dominici, Pinot, Antônio Nova, né? Então, eles inauguraram esse Genebra e motivados pelo trabalho de Paulo Freire, porque o professor Paulo Freire ele trabalha assim com a narrativa das pessoas e com a história de vida, e os seus livros são um movimento autobiográfico, né? De ele refletir sobre o que ele vivia naquele momento, e especialmente ele faz dessa reflexão uma pedagogia, né? Recentemente, eu participei de um evento em que dizia que nós, pedagogos, voltamos ao lermos um autor, voltamos como aquele autor, né? E não fazemos disso como que esse autor contribui para a pedagogia. E Paulo Freire ele tem uma importância, porque ele fez isso. Quando ele lia, né, ele trazia isso para o campo da pedagogia. Então, ele até dizia, não é? Até ele dizia assim, olha, isso não é meu, mas eu trouxe, mas ele decifrou, né? Ele compreendeu e ele traz isso para a pedagogia. Então, está aí a grande contribuição dele, né? E por isso é reconhecido aí como pedagogo, porque todo o trabalho dele é voltado para a contribuição da pedagogia. Então, aqui coloco, né? A experiência como produções de sentidos permite-me interpretar o pensamento educacional de Paulo Freire por meio de minha memória pessoal, de pesquisador e profissional. Utilizo o conceito de momento charneira de Jossot, trabalhando aí o conceito paradigma do sujeito plural, para contar a minha vivência singular e, ao mesmo tempo, plural. Conheci pessoalmente Paulo Freire em 1991, quando fiz parte do grupo de pesquisa Os Excluídos da Escola, liderado por ele, em parceria com outros 4 professores e seus orientandos. Eu era a orientada pela professora Ana Maria Saul. Neste grupo, Paulo Freire fez-me o convite, por meio de minha orientadora, para pesquisar
sobre o que era muito caro a ele, a visão de pais, mães responsáveis por alunos no poder de decisão do conselho de escola. Esse estava em consonância aos princípios de autonomia, participação e descentralização que fundamentavam as necessárias práticas de empoderamento para e com os sujeitos de decisões na gestão das escolas públicas municipais da cidade de São Paulo, como secretário da Educação no governo da prefeita Luísa Erundina. Durante o processo da pesquisa, pediu-me 4 entrevistas, 2 que aprovavam e 2 que desaprovavam o conselho de escola. Estas entrevistas foram a base para a sua conferência no Chile, em 1992, que se transformou na obra Educação e Política. Nesta obra, ele faz um agradecimento a mim. Este gesto de Paulo Freire foi um momento charneiro em meu processo formativo como pessoa, profissional e pesquisadora. O que eu aprendi? Aprendi o sentido de ser ético. Este sentido de ética trouxe-me o significado da responsabilidade como pesquisadora na área educacional e um sentimento de empoderamento. Outro momento charneira veio quando eu morava no exterior, primeiro na Alemanha e depois nos Estados Unidos. A descoberta sobre a importância de Paulo Freire não só para o Brasil. Quando fazia parte de seu grupo, ele sempre compartilhava a sua reflexão sobre receber homenagens de vários países. Eu imaginava que Paulo Freire recebia homenagem por suas ideias e propostas de educação. Aprendi na minha vivência no exterior que suas propostas faziam parte da educação do mundo. A primeira experiência dessa descoberta foi no dia 6 de dezembro de 1995, na festa de São Nicolau, uma festa de confraternização de empresa na Alemanha. Conheci um casal da Suécia, que me disseram, ela era professora e ele era médico, que me disseram que nessa universidade em que eles estudaram havia o busto de Paulo Freire e todos os cursos daquela universidade cursavam durante o primeiro ano a cátedra Paulo Freire. Ainda surpreendida, perguntei, você tem interesse em medicina tropical? E ele disse, não. Aprendo Paulo Freire para a minha prática como médico aqui na Suécia. E sua esposa completou. Completou citando uma frase de Paulo, um trecho de Paulo Freire que ela tinha, que ela disse que era um mantra para ela. E que ela aprendeu a escuta dos alunos, que ela trabalhava com alunos com deficiências, né? E que ela aprendeu a escutar esses alunos como sujeitos que tinham muito a dizer, né? Então, ela disse que Paulo Freire não melhorava, não resolvia o problema dela como professor, ou a dificuldade dela, mas melhorava a qualidade da sua relação com os alunos. E, enquanto morava em Frankfurt, fazia esta ponte aérea Frankfurt-Lisboa. Em Lisboa, eu fazia a coleta de dados nos arquivos históricos para a minha tese na Unicamp. O professor Antônio Nova era o supervisor dos estudos e compartilhou a sua experiência como professor que fora em Wisconsin. Lá, os professores fizeram uma reunião para a escrita de um livro para homenagear 50 pedagogos vivos e apenas deu um nome, Paulo Freire. E dizia também que toda a literatura internacional era influenciada por Paulo Freire. Chegando aos Estados Unidos, os professores do curso de inglês, eu não sabia uma palavra em inglês, né? Precisei estudar, já ouviram falar muito de Paulo Freire e queriam saber quem era o Paulo Freire, não é? E a minha professora, né, em particular, ela é da Espanha, então ela queria saber mais. E no que eu contava para ela, ela me dizia, mas é muito mais que como ensinar uma língua estrangeira a um estrangeiro. Eu gostaria muito de ler o livro dele, e ela, então, o único livro que eu tinha comigo era o livro Pedagogia da Esperança, que o Paulo Freire escreveu nesse período que nós fazíamos parte do seu grupo,
e ele sempre trocava, né, conosco a ideia de como que estava o grupo, o avançando o seu livro, né? E algumas discussões que ele trazia para nós e como nós víamos essas discussões, né, como ele refazia o seu livro. E esse livro tinha, né, o autógrafo dele, porque teve o lançamento, e no lançamento, então, tinha o autógrafo. Eu emprestei para ela, e também as surpresas, isso em 1990, o carro dela foi roubado, né, nos Estados Unidos. E ela ficou muito apavorada, porque era um livro que tinha o autógrafo, e eu disse que não tinha problema, porque quando eu viesse a São Paulo, eu poderia conseguir um outro autógrafo, poderia tentar. E aí, nesse momento, nossa conversa foi interrompida por um fax, o barulho do fax, com uma notícia do jornal paulista, né? Anunciando a morte dele. E aí, o desespero dela aumentou, né? O meu não me importava mais o livro, né? Mas o carro foi encontrado. E foi encontrado com o livro dentro, né? Ninguém tocou o livro. Assim como o livro, ela deixou o livro estava lá intocável. São as sincronias, né? As sincronicidades aí da vida. Mas isso, não é? E Paulo Freire também tem, né, recentemente, não há uns 5 anos, né, eu encontro uma obra que fazia parte do grupo de estudos, né, junguianos, de um americano que escreve, né, fazendo um casamento aí entre Paulo Freire e Jung, né, e é uma obra que ainda não foi traduzida para o Brasil, ela ainda está em inglês. E o autor relaciona as categorias, né, de conscientização e individuação, humanização e complexos, descolonização e narcisismo. Então, eu estava lembrando, enquanto o professor Miguel falava, né, era exatamente disso que ele estava falando, né, essa descolonizar, né, passa aí por um narcisismo e libertação da consciência, e essa tensão entre os opostos, né, de que Paulo Freire traz, de que o opressor e o oprimido não é o outro que é o opressor e eu sou oprimido, mas que o opressor e a opressão está dentro de nós. Na minha relação com o meu filho mais velho, né, quando ele quer ganhar a discussão, ele repete para mim, né, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Né? Então, ele ganha e me faz refletir aí nessa educação. Então, de trazer, né, que eu não sou só a vítima, mas também, em alguns momentos, não é? Eu sou também o opressor, ou talvez eu tenha o sonho de ser, né? E ele vai trazendo, né, as outras, outros pares que funcionam numa tensão, né? Autonomia e submissão, medo e ousadia. E, como diria Paulo Freire, né, outros polos opositores que mostram que a vida é um movimento dialético. Como profissional docente e pesquisadora, encontrei em Paulo Freire a importância da estética na educação, na formação de profissionais. Porque para Paulo Freire, né, esse desenvolvimento da autonomia, ele tem como pilares a política, a ideologia, o poder, a moral, a ética e a estética. E a estética ela é pouco discutida, inclusive para os autores freirianos, né? E para mim, todo esse conjunto, o maior para ele é a estética, porque ele coloca a estética como uma das formas da estética, a justiça entre os homens. Então, uma das formas da beleza dessa autonomia é a justiça entre os homens. Sendo assim, o aprendizado nesses espaços informais e formais de formação cruzam com a temática existencial. O modo em que, se a moral da cultura de um país é diferente de outro país, a ética é universal, que abarca formas e sentidos da existencialidade humana numa dialética do sujeito singular plural, como diz Rousseau, que encontra-se
na perspectiva existencial de Freire. A existencialidade na contemporaneidade encontra-se nas formas estéticas do medo e da ousadia, na prática de empoderamento de ser sujeito de decisões. Uma das características do mundo moderno é a obsessão pela produção desenfreada de novidades. Essa obsessão resulta no modismo e, por conseguinte, na ideia de que tudo é transitório e tudo pode ser reposto por algo mais novo e mais interessante. Os produtos, inclusive culturais, são consumidos rapidamente e acabam por ter curta duração. O indivíduo passa a se sentir desconfortável ou mal-estar, como dizia Freud, num mundo com valores efêmeros que atende aos princípios da produção e consumo. A tônica da contemporaneidade é a aceleração dos processos. Tudo se transforma rapidamente. Causa a sensação de fragmentação, inclusive de sujeitos. Logo, ao considerar a realidade como mera ilusão, não há nada do que o sujeito possa vir a conquistar. Ao tomar consciência dessa carência, o indivíduo se vê em meio à descrença e ao desalento. Outros fenômenos também surgem neste momento, como a lacuna de estabelecer verdadeiras relações humanas, o tédio, a solidão, o isolamento e a exclusão. Estes problemas e complexidades da contemporaneidade são considerados por Freire, que ao refletir sobre a educação e sobre a formação de sujeitos históricos de decisão e de conhecimento, precisamos continuar a refletir esse processo educativo na perspectiva freiriana, a fim de compreendermos como a velocidade das transformações repercute para a vida humana no presente e no futuro. Para tanto, o sujeito precisa enxergar-se como um todo, percebendo-se como é afetado por todas estas questões, para que possam alcançar o desenvolvimento de sua autonomia e emancipação. A existencialidade em Freire evidencia-se numa lógica cristã que contrapõe-se à lógica neoliberal, que pressupõe um diálogo eterno do homem consigo mesmo, com seus pares, com seu Criador, como determinantes do ser histórico. Dessa forma, em Freire, a perspectiva existencialista, sendo problematizadora e contrapondo-se à educação bancária, reforça a mudança, a esperança, correspondendo à historicidade própria dos homens, capazes de caminhar para a frente, incomodar-se com a imobilidade. Na perspectiva de Paulo Freire, a liberdade como modo de ser e destino do homem, sendo imprescindível à vida humana, em liberdade para que a mesma possa ter sentido, mostrando a importância do processo de conscientização e de responsabilidade como um esforço constante de humanização e libertação. Essa mesma liberdade em Freire pressupõe, para ser dita efetivamente, o pensar sobre si mesmo e reconhecer-se presente, o falar de si, o sonho, a constatação, a comparação, a avaliação, valoração, a decisão e a ruptura. Logo, a ação em toda a amplitude que a palavra e a imagem podem alcançar, como a solidariedade, a exclusão social, o pertencimento a grupos, as questões de estabilidade e transformações percebidas no mundo do trabalho, por exemplo, o respaldo midiático e social, dado ou não as feridas e adoecimentos provenientes de cenários incertos, instáveis e produtores de algumas indignidades. Nesse sentido, o meu olhar para trás é visto como um modo de refletindo e ressignificando nessa caminhada entre países diferentes, encontro com pessoas de diferentes países, o encontro com Paulo Freire. É o que faz do homem um ser consciente de sua inconclusão. Agora, eu enviei uma foto que eu queria ler, né? Uma frase, um trecho do Paulo Freire, que essa foto é como eu lembro dele, né? Ele sentado na sala de aula e ouvindo-nos, né? E escutando, e ele nos escutava.
eu escutava também os não ditos, né, que dizíamos: se nada ficar destas páginas, algo pelo menos esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação do mundo em que seja menos difícil amar. Paulo Freire. Assim finalizo, então, a minha participação, agradecendo imensamente o convite pelo privilégio, né, de poder estar aqui hoje, fazendo essa narrativa e trocando aí com tantas pessoas especiais. Muito obrigada. Professora Margarete, que emoção, né? Trazes para nós, estava aqui anotando, afeto, fé e confiança. Né? Sempre nos convidaste a uma produção acadêmica habitada, né? Que fosse sentida, que fosse experimentada, que pudesse enfrentar os cânones, não é? E sempre tua produção no campo da interdisciplinaridade, da formação de professores, ela teve esse sabor, né, freiriano, que é ir contra a corrente, mas ir com alegria, né? Quero dizer aqui para vocês que a professora Margarete é uma amiga parceira que tem sempre um sorriso e vai atravessando, né? Então, acho que traz para nós algo muito precioso nesses dias da hashtag Paulo Freire 100 anos, que é essa narrativa, essa memória, né? É aquilo que nos habita também do professor Paulo. Não, como disse ontem o professor Edmeia, né, Margarete, como um dogma. Não, mas como um ser, como um homem habitante deste planeta, não é? Que se dispôs a estar com os outros, com as outras, a ouvir, a aprender. Então, muito obrigada por nos trazerem uma narrativa que dá muita vontade de pedir que envie para nós vamos ver como que a gente pode publicar, conversar com a professora Cláudia, a professora Lucila, né, professor Luciano, como que também essa narrativa componha esse nosso acervo. Muito obrigada. Chamo agora o professor Miguel e professora Lucila, né? Professora Lucila, que de forma tão delicada é um pouco nossa, ou muito, nossa curadora do YouTube, e gostaria de te ouvir, e também é uma colega, né? Também Lucila é alguém que marca a minha formação, a gente foi se encontrando, né? Nesse percurso, que aí vão 30 anos, como o tempo, o professor Miguel fica pequeno, né? Ele faz uma dobra. Acho que eu ouvi falar para os nossos filhos e filhas 30 anos, eles estão achando que até nós já estamos na terceira, quarta, quinta idade. E nós só somos mais jovens há mais tempo. Né? Só isso. Eu acho, Lucila, que também reencontro. E nos reencontramos, num desses reencontros, a gente se encontrou num espaço de concurso público. E aí era muito legal, porque era ver que, de alguma forma, os nossos projetos convergiam para a mesma universidade, ainda que em campos diferentes. Né? E devo à professora Lucila a minha estada neste evento e a acolhida tão generosa de professora Valéria, professor Luciano, professora Cláudia e professora Rosângela. Então, professora Lucila, agora é você. Bem, a professora Silvia sempre tem a marca da generosidade, né, no seu modo de ser e de estar no mundo, generosa, acolhedora. Sinceramente, eu nem esperava falar alguma coisa aqui nessa mesa, porque, enfim, estava nos bastidores, mas o que eu quero é dizer da felicidade dessa comissão organizadora, nós amigos da Unifesp, muitos de nós PUCianos, né, filhos da PUC, dizer da felicidade de poder
celebrar o centenário de Paulo Freire, né? E uma celebração abrilhantada no decurso dessas mesas, né? Dessas rodas de conversa, e essa roda de conversa de agora, pensando Paulo Freire na contemporaneidade, tão maravilhosa, é o grande finale, né? E a professora Margarete colocando ali as suas considerações sempre tão pertinentes e teoricamente entrelaçadas com a história de vida dela, né? Ela e Paulo Freire, e vendo a questão das narrativas, a dimensão estética na obra freiriana. Professor Miguel, que, enfim, adorei a fala dele, uma fala que mais do que nunca nesse mundo de ampliação excessiva das redes sociais, das tecnologias digitais, da informação e comunicação, mais do que nunca a gente tem que cuidar dos saberes locais, né? Das línguas locais, do resgate dessas línguas locais, enfim, dos processos, aqui no Brasil dizemos da pedagogia decolonial, né? Pedagogia decolonial essa que se vale em grandíssima medida das premissas freirianas, né? Os teóricos da pedagogia decolonial se valem das premissas freirianas. Então, assim, o que dizer a não ser gratidão? Gratidão porque nesses momentos sombrios em que os setores conservadores da educação brasileira quiseram destituir Paulo Freire do patronato da educação brasileira e encontraram movimentos de resistência em toda a sociedade civil e em especial dos educadores, dos pesquisadores, né? E eu acho que Paulo Freire seria celebrado no seu centenário, mas acho que foi ainda mais face a esse movimento, esse intento de destituição de Paulo Freire do patronato da nossa educação. Então, as minhas palavras são gratidão, gratidão a essa mesa, gratidão à comissão organizadora como um todo, gratidão a todos que participaram deste evento desde ontem. É isso, é só agradecer. Passo a palavra, Silvia. Ai, que bom te ouvir, Lucila, sempre, na verdade, generosa, e Lucila vai agregando, né? Ela vai agregando, ela vai chamando, ela vai divulgando, e quanto nos ensinou o professor Miguel, a professora Margarete, e foi muito importante para nós na universidade, o conhecimento, né, de Lucila, de Cláudia, de Luciano e de Valéria na questão da cultura digital, né? Confesso a vocês que sem esses colegas eu não teria me dado conta do que nós estávamos falando, né? Teria ficado muito mais imobilizada. Eles foram colegas que generosamente foram decodificando, alertando para as colonialidades, professor Miguel, né? Foi a professora Lucila que me alertou que era uma plataforma de grandes grupos, o que nós estaríamos disputando com Zoom, com Microsoft Teams, do que nós estávamos falando, né? Professor Luciano, professora Cláudia, professora Valéria, que vão me apresentando as versões da cultura digital. Aprendi nesses dias o que eu chamava de cybercultura, cibercultura. E aí, professor, já prestei atenção na colonização que eu estava me submetendo. Olha quanta... Nossa! Eu saio com o meu caderninho cheio, porque eu ainda sou do tempo antigo. Gente, está tudo anotado aqui. Preciso de papel. Acho que isso um pouco, eu e Margarete continuamos mexendo com os nossos papéis. A professora Lucila também. E queria ouvir, nós ainda temos um tempinho, queria ouvir professora Margarete e professor Miguel sobre esta perspectiva, né?
de uma cultura digital, de uma cibercultura muito marcada por códigos que não são nossos, né? Até porque nós não desenvolvemos várias das plataformas que estão colocadas. Mas como que vocês têm visto esta ocupação das rodas, do Instagram, enfim, das lives? Como tem sido esta experiência para vocês, olhando um pouco com essas lentes do professor Paulo? Com aquele olhar, professora Margarete, né, que o professor Paulo deve estar de algum lugar nos olhando e dizendo, vamos lá, né? Vamos lá, que desta tarefa histórica eu não faço parte na vida física, mas, sem dúvida, deixei um legado que vocês vão poder, junto com tantos outros, conjugar. Mas queria ouvi-los, fiquei muito interessada. Podemos começar agora com a professora Margarete, depois passo para o professor Miguel? Como é que tem sido, Margarete, habitar este mundo digital? Né, Silvia, parece que a professora Luísa, não é? Ela está na sala. Professora Luísa. Que bom! Olha só! Então, nós vamos... Seja bem-vinda, professora Luísa. Obrigada. Então, nós vamos deixar esta questão, como temos ocupado, não é, o mundo da cultura digital, para a nossa primeira pergunta, depois de ouvirmos professora Luísa, não é? Professora... Sobre o mundo digital, pensam em fazer essa pergunta sobre questões do mundo digital? Tenho a impressão que é má ideia, porque eu sou bastante inapta para falar do mundo digital. Mas nós estamos aqui, deixa eu lhe contar, professora Luísa, o professor Miguel nos disse que nós vamos trocar os nossos saberes. Sim, sim. Alguns sabem umas coisas, outros sabem outras coisas. Então, que bom que a senhora chegou, porque a senhora vai poder nos dizer e trocar conosco os seus saberes, professora. Que alegria tê-la, gratidão pela sua presença, e os próximos 20 minutos são seus, para a gente lhe ouvir e aprender com a senhora. Obrigada pela sua presença, professora. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua acolhida. Eu sinto-me muito bem. Mas vamos começar então. Bom, a questão que eu gostaria de abordar, que tenho a impressão que interessa nas circunstâncias em que nós estamos atualmente, é de facto a questão da atualidade das propostas, do trabalho, das ofertas que nos fez Paulo Freire pelo seu trabalho. A minha ideia é que, de facto, poderia um trabalho muito válido, poderia não ser particularmente importante ou particularmente útil, passados os anos que passaram sobre o momento em que Freire começou a produzir o seu trabalho e começou generosamente, e eu gosto de pegar nesta palavra, dar ao mundo todo o seu esforço. Porque, de facto, eu sinto que é muito atual a proposta que ele fez de alerta à atenção, de vigilância crítica a todos os fenómenos que nos rodeiam e que aparece ao longo de todo o seu trabalho. Ele, de facto,
ao mesmo tempo, eu depois repetirei isto daqui por um bocadinho, mas ao mesmo tempo que ele faz a denúncia de um certo número de características, de problemas que são, de facto, nocivos, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele depois generosamente debruça-se sobre os problemas que levantou e faz aquilo que nós chamamos o anúncio da forma de encarar, de enfrentar aqueles problemas de forma a que o mundo seja, como ele dizia muitas vezes, menos injusto, menos feio. Pronto. Mas pensando nesta questão, será que, de facto, o trabalho de Paulo Freire é muito pertinente, é muito útil, ainda no momento atual? Pensemos no momento atual. E, por exemplo, podemos pensar o que é que se passou no Brasil e o que é que se está a passar no Brasil quando toda uma estrutura dirigente, não é? Por exemplo, decreta que as escolas têm de ser neutras. Uma coisa que Paulo Freire evidenciou é que todo o ato educativo é um ato político, com consequências, com resultados, com efeitos políticos, não é? Quando realmente as pessoas são tratadas, por exemplo, na questão que nós ouvimos falar aqui muito, é os problemas que vocês enfrentam neste momento por causa da pandemia e em que há problemas de desigualdade tão evidentes. Ora bem, mas ao mesmo tempo que isto acontece no Brasil, eu peguei nesse exemplo, tomemos o caso da Europa, por exemplo, e de Portugal. E o que vemos em Portugal, por exemplo, é um país que realmente funciona com regras democráticas bastante claras, não é? Mas, por exemplo, apareceu há relativamente pouco tempo um grupo de extrema-direita que acaba de entrar nas eleições e conseguiu alguns votos. Não muitos, mas conseguiu entrar em algumas estruturas governativas. Ora bem, o que nós temos que ver é que isto nos alerta para que o mundo não é algo que não enfrente riscos. E em que medida é que Freire nos poderá ajudar a enfrentar estes riscos? Bom, primeiro que tudo, eu poderia caracterizar Paulo Freire como 2 ou 3 coisas. É muito difícil porque ele é extremamente rico e a produção dele é muito variada, mas há 2 ou 3 coisas que bastam para mostrar que tipo de pessoa é ele. Por exemplo, basta nós pensarmos que o seu livro mais conhecido, a sua obra mais conhecida, que foi publicada em variadíssimas línguas e em cada uma destas línguas tem inúmeras edições, portanto tem uma abrangência, um público muito grande, não é? Essa obra, Freire dedica a quem? Dedica aos esfarrapados do mundo.
mas dedica aos esfarrapados do mundo, dizendo: e àqueles que com eles sofrem, mas sobretudo que com eles lutam. Portanto, aqui está uma denúncia de uma situação injusta, a existência de esfarrapados do mundo, mas o que ele glorifica não é, e aliás em vários momentos da sua obra ele diz isto, de maneiras diversas. Por exemplo, ele nunca apela para uma atitude caritativa. Ele apela, sim, para a justiça social. E, portanto, quando diz para aqueles que com os esfarrapados do mundo lutam, apela para uma sociedade justa, uma sociedade que respeite a qualidade do ser humano. Mas não é só isto. Por exemplo, toda a sua obra é uma obra de reflexão e de ação. E como eu dizia há pouco, como eu comecei a dizer há pouco, o que Paulo Freire faz é denunciar situações de injustiça, não é? De desigualdade. Ele, por exemplo, insurge-se muito contra... eu há bocado ia contar isto e depois esqueci-me, porque disse que ia dar 2 ou 3 exemplos de muito pequenos, mas que mostram bem, que caracterizam bem toda a postura de Freire. E falei primeiro da questão dos esfarrapados do mundo, mas aquilo que eu agora gostaria de chamar a atenção é para que, por exemplo, quando Paulo Freire vem para a Europa, depois de ter sido preso e de ter ido primeiro para o Chile e depois para os Estados Unidos, e opta por vir à Europa, vem à Europa, uma Europa que já tinha saído da pobreza, da destruição da guerra, e que até estava melhorando, não é bem a termo, estava realmente aparentemente enriquecida, não é? E o que acontece é que Paulo Freire, chegando à Europa, a Geneve, ele optou, isto é muito importante, ele optou por trabalhar não exclusivamente sob o ponto de vista académico, como poderia ter feito se tivesse optado por ficar em Harvard, não é? Ele optou por vir para o Conselho Mundial das Igrejas, que era uma instituição ecuménica, onde ele trabalhou perfeitamente à vontade, não é? E uma das atividades, ele teve várias, aliás vou falar de outra também a seguir logo, mas uma das atividades que ele teve foi debruçar-se, trabalhar, discutir, apoiar aquilo que ele chamou o terceiro mundo do primeiro. O terceiro mundo do primeiro. O que é que ele chamava o terceiro mundo do primeiro? É que ele se deu conta que na Europa, teoricamente rica, e a Suíça é um país muito rico, portanto ele podia ver a riqueza à sua volta, ao mesmo tempo que a Europa era rica, a Europa estava a receber migrantes de Portugal, da Espanha, da Grécia, da Itália, da Turquia. E esses migrantes eram pessoas, nós não podemos esquecer-nos que isto passa-se em 1970 aproximadamente, e o que acontece é que estas pessoas, quer dizer, acontece é que nesta data, em 1970, nesta época, Portugal e Espanha e a Grécia ainda eram ditaduras, não é? E portanto, o que ele assistiu é à chegada destes migrantes
que vêm da fome, vêm da pobreza dos seus países, buscando uma vida melhor, menos injusta, sacrificando tudo e realmente sofrendo contextos de enorme exploração, e essas pessoas viviam na maior das misérias, enquanto que isto para procurar trabalho, para mandar o dinheiro para as suas terras, para as suas famílias, não é? E Paulo Freire dizia, eu de repente descobri, estas não são as palavras dele, mas dizia mais ou menos isto, descobri que na Europa rica há o terceiro mundo, coabitando simultaneamente com a riqueza da Europa. Daí a frase, o terceiro mundo do primeiro. Ora bem, portanto, bastou estes dois exemplos que eu dei para mostrarmos que duas características muito importantes do Paulo Freire. Uma, pelo primeiro exemplo, quando ele se dirige aos esfarrapados do mundo e diz que se dirige a quem com eles luta, não é? Mostrando que é alguém que pugna, que luta, que desenvolve toda a sua ação pela proteção do ser humano, pela dignificação do ser humano. Neste caso, quando ele se insurge contra o terceiro mundo dentro do primeiro e trabalha imenso com os migrantes portugueses, espanhóis, com os sindicatos de operários, etc., da Europa, vemos que ele é alguém que está que está indignado, que está lutando contra a desigualdade. Portanto, alguém que luta pela dignificação do ser humano, para que o ser humano não seja explorado e maltratado, e que, simultaneamente, luta contra a desigualdade. Ora bem, estas duas situações são suficientes para nós percebermos quanto Paulo Freire é útil no mundo atual, onde continua a haver desigualdade, onde continua a haver discriminação e, portanto, não respeito pelos seres humanos. Suponho, claro, que as pessoas que me estão a ouvir possivelmente já saberão todas isto, portanto é uma coisa conhecida, não é? É conhecida que Paulo Freire tinha estas características, mas, de facto, eu acho que alertar para isto é, de facto, mostrar quanto o Paulo Freire permanece atual, porque as circunstâncias atuais, como eu estava, aliás, a dizer logo no início, as circunstâncias atuais não são muito securizantes. As circunstâncias atuais, com um sistema mundial capitalista, onde a desigualdade continua a existir e é muito gravosa para camadas exploradas, de facto, uma sociedade, um mundo onde começam aqui e ali a surgir grupos de extrema-direita, isto mostra que Paulo Freire continua a ser extremamente importante para nós todos. Ora bem, Paulo Freire, como eu disse há pouco, trabalhou muito na denúncia. Eu costumo chamar a atenção para uma coisa um conceito de Paulo Freire que eu acho que é tão rico, tão cheio, tão prenhe de conteúdo, que acho que costumo dizer que é um conceito metáfora.
que é o conceito de Paulo Freire de ensino bancário, em que, de facto, a gente fala de ensino bancário e vê imediatamente a crítica que ele faz ao professor que deposita na cabeça dos alunos o seu saber, esperando que o aluno, para ser bom aluno, seja capaz de reproduzir aquilo que ele depositou na cabeça dos alunos, tal e qual como a pessoa que vai a um banco e deposita o seu dinheiro, esperando que, quando precisar, se serve desse dinheiro que lá colocou. Ora bem, isto é uma denúncia muito importante de que a escola, de uma maneira bastante geral, infelizmente, funciona muito nos moldes de ensino bancário. O que significa que praticamente a escola, funcionando desta maneira, está automaticamente a funcionar oferecendo a probabilidade de êxito a determinados tipos de alunos que são capazes, pela sua socialização primária, que são capazes de perceber, de se embrenhar, de participar do clima e das exigências da escola, e todos aqueles que são de camadas sociais cuja socialização primária é muito longínqua da escola, obviamente que têm muito menos probabilidades de sobreviver dentro da escola. Portanto, só este conceito é suficiente para chamar a atenção, para denunciar a cumplicidade que a escola tem na manutenção de camadas sociais que têm menos êxito ou mais êxito na escola e mais êxito ou menos êxito na sociedade, nos empregos, no seu percurso social. Ora bem, portanto, eu dizia que Paulo Freire denuncia isto, mas com a sua enorme generosidade, como eu dizia há pouco, ele não parou na denúncia e então ele o que faz é propostas. A ideia é, sim, a escola é muito frequentemente cúmplice da estratificação social, mas se a educação for diferente, nós podemos imprimir à educação uma característica exatamente beneficiadora do crescimento de todas as pessoas que a frequentem. Pronto. E, portanto, depois da denúncia, o que o Paulo Freire faz é o anúncio. E como é que Paulo Freire faz esta proposta de trabalhar de uma maneira diferente? Evidentemente que não é numa comunicação de alguns minutos que é possível contar isto tudo, mas fundamentalmente a coisa mais básica de onde parte a proposta de Freire, que depois ele desenvolve muito, é da premissa de que é preciso partir dos saberes das pessoas que estão no processo educativo e construir o processo educativo a partir desses saberes. Toda a gente já ouviu falar, de certeza, da questão que Paulo Freire diz de a leitura do mundo tem de antecipar a leitura da palavra. Isto é, a leitura do mundo, isto é, a leitura do contexto onde a pessoa vive. Portanto, partir daí para a construção
do processo educativo. Ora, isto faz-se num processo que exige da parte da pessoa, do educador, uma atitude de muita observação, de muita atenção e de pesquisa pedagógica. Portanto, trabalho etnográfico e trabalho pedagógico de pesquisa. Isto é, dito de outra maneira, Paulo Freire, desde o início do seu trabalho, trabalhou num registro simultâneo, não é simultâneo, que eu quero dizer é interativo, de pesquisa e reflexão. Ação, reflexão. Ação, reflexão. Ora, quando Paulo Freire vem para a Europa e está a trabalhar no Conselho Mundial das Igrejas e simultaneamente a dar aulas na Universidade de Geneve, em determinada altura ele deixa a Universidade de Geneve e aceita um convite que lhe é feito por um sociólogo canadiano chamado Bud Hall, que trabalhava em África, na Zambésia. E é algo de estranho que, de repente, Paulo Freire, que vinha da América do Sul, tinha ido para a América do Norte, agora estava na Europa, de repente recebe este convite e aceita de imediato o convite e vai então para a Zambésia. E porquê? Ele vai para a Zambésia, não é difícil de perceber, ele vai para a Zambésia porque a Zambésia é um país que tem características, nesta altura, extremamente desafiantes para Paulo Freire. Primeiro que tudo, o presidente da Zambésia era o Julius Nyerere, que era um intelectual de altíssima craveira, socialista, não é? Mas que tentou adotar na Zambésia um socialismo especial, mesclado de atenção ou penetrado pela atenção às características culturais do país. Mas, ao mesmo tempo que isto acontecia, não é? Reparem, ele estava a trabalhar portanto, ter na Zambésia um clima, um contexto estimulante para qualquer pessoa com o percurso que Freire já tinha e com a história que Freire já tinha. Ao mesmo tempo que isto acontecia, na Zambésia, este senhor Bud Hall, que lhe tinha feito o convite, estava a desenvolver um enorme projeto chamado pesquisa participante, que é muito próximo do trabalho que Paulo Freire realizava. E ao mesmo tempo que isto acontecia, uma senhora chamada Marja Lisa Swanson, na Suécia, na Zambésia, estava a desenvolver um enorme projeto que ela designava de uma maneira um bocadinho diferente. Não era pesquisa participante, mas participação, ação. Ou melhor, ação, participação. Outro projeto muito próximo daquilo que Paulo Freire fez. Bom, e portanto nós fazia até já nessa altura, percebemos que Paulo Freire, ao aceitar ir para a Zambésia, foi ao encontro de parceiros, de sócios, do mesmo ideal, do mesmo tipo de trabalho. E foi assim que ele entrou em contacto com uma corrente muito importante que estava a emergir nessa altura, particularmente
desenvolvida por um parceiro de Paulo Freire, que também trabalhava no Conselho Mundial das Igrejas, mas noutro departamento, e que se chamava Fals Borda, que era colombiano, e que, juntamente com Bud Hall, a fusão das participações de ambos, não é, deu origem a uma corrente, não é, de trabalho cuja designação era uma espécie de somatório das duas designações, que é pesquisa-ação participativa, ou PAR, P-A-R, Participative Action Research. Participative Action Research. Eu peço desculpa, vou interromper um segundo só para perguntar uma coisa. Quanto tempo é que eu ainda tenho para falar? Podem me dizer? Ô, professora, mais 5 minutos. Eu sei, eu apareci para lhe dar essa notícia. A gente está encantado com a senhora, mas é por conta da conferência de encerramento. Eu sei, não. Eu acho que quando há tempo marcado, a gente tem que marcar o tempo. Por isso é que lhe pergunto, sabe? Por isso é que lhe perguntei. Ora bem, mas o que é muitíssimo interessante, é que este aparecimento deste movimento da pesquisa-ação participante, que se junta a Freire, não é? Com todo o trabalho que Freire tinha, é algo que surge de uma maneira... bem, isto é nos anos 68, 70, talvez, em que, por exemplo, Fals Borda diz que o ano 1970 foi um ano mágico. Um ano mágico. Porquê? Porque, sem contactarem uns com os outros, independentemente uns dos outros, acontecia que na Índia, na África, na América do Sul e também, de uma maneira diferente, na Europa, o que acontecia é que todos estavam a trabalhar no mesmo sentido. Isto é, todos estavam a trabalhar no sentido de encontrar formas de trabalho que desse resposta às ansiedades e às preocupações que eles tinham relativamente às injustiças sociais. Eu gostava de vos ler uma frase, mas como tenho poucos minutos, não vou ler a frase, vou rapidamente só contar uma frase que o Fals Borda, o colombiano, disse numa entrevista. Portanto, eu não vou reproduzir exatamente as palavras dele, mas muito próximo. Ele diz assim, ele era professor universitário e em determinada altura chega à conclusão que aquilo que faz na universidade não dá resposta às ansiedades políticas dele, às ansiedades de intervenção social, de melhoria das condições sociais das populações com que ele contactava. E como diz isto, então o que é que eu hei de fazer? E então o que faz é, pura e simplesmente, saiu da universidade e está 18 anos fora da universidade a trabalhar com educação popular, com movimentos sociais e, ao fim de 18 anos, ele tinha já construído a Participatory Action Research. Ora bem, como eu sou bem comportada e não vou demorar muito mais tempo, vou realmente encurtar um pouco, só para vos dizer isto. Tudo isto que eu estive a dizer mostra um percurso extremamente interessante no sentido
do combate às desigualdades, à discriminação, ao mundo, como dizia Freire, mais feio e injusto. E o que nós aprendemos com Freire é o estarmos atentos. Eu uso muito uma designação que é a designação de estarmos munidos de vigilância crítica, porque tudo podem acontecer coisas muito inesperadas, muito que nós nunca preveríamos e que ameaçam ações, projetos, tipos de trabalho que nós prezamos e que são interessantes do ponto de vista social. E esta história que eu contei rapidamente do surgimento da Participatory Action Research, ou de investigação-ação, a investigação-ação também já existia na Europa, mas era muito funcional ao funcionamento, passo o termo, da sociedade. E Paulo Freire dizia, não era Paulo Freire, Falso Bordat dizia, a investigação-ação que eu preconizo não tem nada a ver com a proposta inicial de Kurt Lewin, que é considerado o pai que cunhou o termo investigação-ação. E porquê é que ele diz isto? Realmente, ele quer distanciar-se politicamente do tipo de ação que eles propõem na Participatory Action Research, da forma tradicional que existia já anteriormente da investigação-ação. Ele quer se distanciar disso. Mas o que é mais espantoso é que, de qualquer maneira, quer o que já existia, quer o que aconteceu com a emergência destes trabalhos todos a que eu fiz referência, todos eles tinham de comum a melhoria das condições de vida. Hoje existe, utilizando a mesma designação de investigação-ação, existem projetos, existem programas que são feitos com um objetivo absolutamente que não tem nada a ver com a luta pela dignificação do ser humano e pela luta contra as desigualdades, mas sim projetos quer dizer, também existem projetos que visam, por exemplo, aumentar a competitividade ou a eficácia, isto é, objetivos que têm que ver com o sistema mundial capitalista, que não tem nada a ver com a PAR ou com a investigação, reflexão de Paulo Freire. Usando a mesma designação, podem enganar as pessoas. E é preciso estar atento. Pronto. Professora, muito obrigada, né? Que fala generosa, cheia de afeto e do afeto rigoroso. Muito obrigada. Muito obrigada. Chamo o professor Miguel, professora Margarete. Nós estamos atingindo ao nosso tempo limite, mas queria lhe contar, professora Luísa, que professor Miguel começou essa tarde nos convidando a descolonizar. E a senhora termina nos convidando a uma vigilância crítica. Exatamente. Olha, assim, a descolonização só se faz com uma enorme vigilância crítica.
É verdade. Exatamente, olha essa sintonia. E professora Margarete nos trouxe o lugar das narrativas, dos saberes, do respeito às histórias das pessoas. Claro. Então, professora Luísa, professor Miguel, professora Margarete nos trazem Paulo Freire na contemporaneidade, no compromisso da vigilância crítica, que permite a descolonização, que não abre mão das memórias e das narrativas, e convido o professor Miguel e a professora Margarete para estarem aqui na tela conosco, e professora Lucila também, que foi nossa companheira esta tarde. E nestas memórias e narrativas, as denúncias e anúncios. O professor Miguel falava da descolonização epistêmica. A professora Luísa nos trouxe a pesquisação, que não é uma pesquisa para submeter a comunidade, mas empoderá-la. E mais do que empoderá-la, penso, fazer o que a professora Margarete nos convida, a que esses saberes entrem na universidade e participem da nossa formação acadêmica, baseado naquilo, não é, que o professor Paulo nos diz da leitura do mundo que precede a leitura da palavra. É a atenção ao texto. Olhar em volta, né? Que contexto é esse, né, professora? Que temos, por exemplo, no nosso país, professora, uma parte da população a que ainda a vacina Covid-19 não está disponível nem garantida. É preciso pensarmos sobre isso no sentido de construir o que a professora Luísa, professor Miguel, professora Margarete e professora Lucila, ao trazer sua leitura desta mesa, nos trouxe, não é? Do que seria fazer, construir a educação emancipatória, que passa pela ação, pela reflexão, por essa palavra preciosa, participação. Talvez uma das maiores descolonizações, professor Miguel, no nosso país, seja uma democracia que inclua e se funde na participação, na alteração das regras, e não fazermos uma democracia que, de tão representativa, ela se torna distante das pessoas. A gente nem sabe mais o que é viver uma democracia, né? E vocês nos convidam a reafirmarmos, a redescobrirmos, a recolocarmos nosso compromisso ético-político. Sempre. Né? E esta nossa gratidão a vocês, né? Por terem nos inspirado, por terem nos alertado que a tarefa não está concluída. Nós temos uma poetisa brasileira que foi uma líder feminista, lutou para a escola para as mulheres, que não era uma garantia nos anos 30 do século passado. Ela se chama Cecília Meirelles. E ela diz, num dos poemas sobre educação: não te afugentes, a obra é para a vida inteira. Então, professora Luísa, se por um lado nos entristece que tenhamos as condições concretas da desigualdade, da injustiça, e aí a atualidade do professor Paulo Freire, por outro, nos alegra saber que continuamos a ter companheiros e companheiras na América Latina, na Europa, na África, na Oceania, na América do Norte, que lutam por um mundo igual e com justiça. É nesta alegria e nesta emoção, porque encontrar parceiros é sempre uma emoção,
não é? Que encerramos essa nossa mesa, repetindo uma palavra que a professora Lucila nos trouxe: gratidão. Gratidão por vocês existirem e gratidão por terem compartilhado conosco minutos que são horas de sabedoria, de vida, de esperança. Não, o mundo não está fácil. Há muitas lutas, mas estamos juntas, juntos e juntes nas lutas. Para construir, não é, professor Miguel, a utopia. O mundo há de ser outro. Ou, como ouvimos, né, a professora Margarete, na PUC, pelo professor Paulo Freire, quando nosso professor, um outro mundo é possível. Então, um abraço imenso de toda a nossa coordenação e tenho certeza que todos os elogios, todas as palavras de gratidão do nosso chat retratam a alegria de encerrar uma mesa e já irmos para a nossa conferência, ouvirmos um outro colega português, professor Boaventura Santos, que também tanto tem nos inspirado e tanto tem estado conosco nesta travessia tortuosa de um século, como está sendo o 21. Já temos tanta comida e ainda temos fome. Já temos vacina e ainda temos morte. Então, a luta realmente é para a vida toda. Um beijo grande. Muito obrigada. A gente se encontra sempre na vida. Obrigada. Beijo. Saúde. Fiquem bem. Obrigada, Vivian e Vinícius. Obrigada. Muito obrigada.